Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem respeitava ninguém. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre o procurava, dizendo, abre aspas, julgue a minha causa contra o meu adversário, fecha aspas. Por algum tempo ele não a quis atender, mas depois pensou assim, abre aspas, é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito ninguém. Porém, como esta viúva fica me incomodando, vou julgar a sua causa, para não acontecer que, por fim, venha a molestar-me. Fecha aspas. Então o Senhor disse, ouçam bem o que diz este juiz iníquo. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Palavra do Senhor, graças a Deus. Bom dia, minha irmã. Bom dia, meu irmão. Você que está no YouTube, hoje a gente está com um cenário diferente aí, que eu levei um tempo para montar, mas ficou bonitinho agora. Meu primo aqui me deu umas ideias também, me ajudou. E aí, meu irmão e minha irmã, hoje é dia 20 de fevereiro. É uma segunda-feira, segundo dia dessa semana, que está só começando. É seu aniversário? Deus te abençoe de forma especial nesse dia. Que nesse dia, como diz o título da meditação de hoje, do nosso irmão ou irmã Zef, lá de Lagos, da Nigéria, coloca para nós que hoje você possa tentar novamente, porque é Deus que dá força, meu irmão e minha irmã, para mim, para você, para que a gente continue tentando novamente. Se você já tentou 1000 vezes, tente a 1000ª vez. E falar em 1000, eu quero agradecer a cada um que se inscreveu aí no canal. Ontem, quando eu fiz a meditação, estava em 990 e agora já ultrapassou os 1000 inscritos. Muito obrigada! E você que não se inscreveu, se inscreva. E você que ouve aqui a meditação e gosta, dê lá o gostei, né? O like, porque o YouTube começa a considerar esses números e aí a meditação começa a aparecer mais para outras pessoas que de repente nunca viram e que precisam ouvir uma palavra do Senhor, não minha, da Alessandra, mas uma palavra do Senhor para os seus corações. E também nós estamos com os projetos aí de fazer estudos bíblicos, tá bom? E aí isso vai ser muito legal. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Onde está isso? Isaías capítulo 40, versículo 31. Porque a sua ira dura só um momento, mas no seu favor está a vida inteira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 30, versículo 5. Porque andamos por fé e não pelo que vemos. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Esses são os 3 versículos que temos aí memorizado nesse mês de fevereiro. E a partir de março a gente inclui mais um. E vamos embora, vamos botar esse cérebro para funcionar. Então, a gente está diante de um texto
que é uma parábola. Aqui, Lucas capítulo 18. O que é uma parábola? Uma parábola é uma espécie de fábula, tá bom? Nós temos personagens e por trás nós temos um ensinamento, uma mensagem, um ensinamento moral ou espiritual. Essa é a diferença da fábula para a parábola. Tanto a fábula como a parábola, nós temos elementos ali e por trás desses elementos a gente tem um personagem, a gente tem uma pequena história e a gente tem uma mensagem por trás de edificação. Na fábula, essa mensagem é moral. Na parábola, essa mensagem é espiritual. Por isso, as parábolas são características do texto sagrado, das escrituras sagradas da Bíblia, tá? Do texto bíblico. Então, essa é a diferença básica, se você não sabia, entre uma coisa e outra, a fábula e a parábola. E qual é o ensinamento, a mensagem espiritual por trás da parábola do juiz iníquo? O próprio Jesus vai nos dar as dicas a partir do versículo 6. Então, o Senhor Jesus, disse: ouçam bem o que diz este juiz iníquo. O que é que o juiz iníquo disse? É bem verdade, versículo 4, que eu não temo a Deus nem respeito ninguém. Porém, como esta viúva, versículo 5, fica me incomodando, vou julgar a sua causa para não acontecer que por fim venha a molestar-me. Ou seja, eu vou julgar a causa dessa viúva porque ela insiste em me pedir. É isso que ele diz. E aí Jesus vai fazer uma comparação com esse dito do juiz e vai dizer, no verso 7, será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Esse clamar dia e noite é o que vai ligar a viúva. Porque a viúva fazia o quê? Por algum tempo, ela ficou o tempo todo ali, julgue a minha causa, julgue a minha causa, julgue a minha causa. E aí, qual é o elemento que vai ligar a fala de Jesus com a parábola? Os que clamam dia e noite, esperando que o Senhor atenda às suas orações. E o carro do gás está passando. Olha aí, a propaganda no meio da meditação. Muito bem. Pronto. O carro já passou e vamos continuar. Então, Jesus diz, ele dá uma pergunta que a gente chama de pergunta retórica, ou seja, uma pergunta que tem resposta. É claro que Deus vai fazer justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite. Embora para os escolhidos pareça demorado em defendê-los. Quando a gente está suplicando a Deus, porque súplica e clamor é diferente de oração. Súplica e clamor é quando a gente está numa situação, um enfrentamento muito complicado e a gente pede, e parece que a hora não passa, não é isso? E a situação não se resolve, aí parece a nós que Deus está demorando em resolver. Só que Deus não está demorando em resolver. Deus resolve tudo na hora certa. O dito popular, né, o adágio popular que a gente tem aqui no Brasil, Deus tarda, mas não falha, isso não está certo. Biblicamente está completamente errado. Deus não tarda e nem falha.
Deus resolve as situações na hora certa. Agora, tem coisa que eu é que tenho que resolver, não é Deus. Então eu faço minha parte, que é possível, e ele faz a parte dele, que é impossível. Então, é claro que o Senhor vai julgar a causa, vai fazer justiça aos seus escolhidos. Você é um escolhido de Deus, meu irmão, você é uma escolhida de Deus, minha irmã. Ele vai fazer justiça ao teu clamor. Tenha certeza disso. E aí Jesus vem agora com uma afirmação e um questionamento no final. Digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Ele mesmo responde. Viu como é que parece tardio a quem está clamando? A quem está clamando parece tardio. Parece tardia a resolução de Deus, mas Jesus está dizendo, digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Deus fará justiça depressa. Pega essa palavra para você. Contudo, olha o questionamento de Jesus. Quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? É a fé, o que ele está querendo dizer? É a fé que faz com que eu e você clamemos a Deus, dia e noite. O nosso clamor, a nossa súplica não é em vão. Esse é o exercício da fé. Há um Deus que eu sei que existe, eu tenho certeza que existe, mas eu não o vejo. Ele não está em nenhuma imagem, embora o nosso inconsciente coletivo faça, porque a gente é ser humano e a gente precisa do símbolo, da imagem, embora cada um de nós faça uma determinada imagem de Deus, né? O velhinho com barba branca, sei lá, ou a gente pega os quadros europeus de Jesus e a gente assume aquela imagem, porque está no inconsciente coletivo, é a nossa cultura, né? Não adianta, a gente está no Brasil, mas a cultura é eurocêntrica, devido a várias obras de arte que a gente já viu ao longo da nossa vida. Então a gente tem aquela imagem, né? Aí agora é a moto passando. Tanto que quem aí assistiu, né, a obra do Ariano Suassuna, né, O Alto da Compadecida, na televisão ou no cinema, chocou-se com a imagem do Jesus negro. Eu achei um barato. Eu achei aquilo muito legal. E eu pensava isso, sabia? Eu falava assim, Jesus, já pensou, a gente chega lá no céu e a imagem que a gente tem do Senhor, né, é um negão no melhor sentido da palavra, gente. Não adianta que eu falo negão e não tem racismo nenhum nisso. Com aquele cabelão black, eu acho que isso ia ser o maior barato, porque é uma imagem legal para mim, é uma imagem, vamos dizer assim, que eu gosto, né? Que eu acho legal. E aí, então, eu pensava isso às vezes, até que eu vi o Alto da Compadecida e eu achei um barato. Mas qual é a questão ali? É trazer um Jesus que se identifique com o Brasil. Então, ainda que a gente tenha essas imagens na nossa mente, a gente sabe que a gente não vê Deus, mas a gente clama a Deus. A gente sabe pela palavra que Ele ouve as nossas orações, né? Ele sabe disso. E a pergunta é, será que o Filho do Homem ainda encontrará fé sobre a terra? Ele pode contar contigo, meu irmão, ele pode contar contigo, minha irmã, para encontrar fé na terra? Eu espero que sim, né? Que essa pergunta de Jesus seja respondida hoje por mim e por você afirmativamente. Sim, Senhor, você vai encontrar fé na terra.
eu estou aqui e eu acredito em Ti, né? Que seja dessa forma, tá bom? Vamos à meditação? Tente novamente é o título dela. E aí, a epígrafe é: ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Então, Deus é a fortaleza do teu coração e a tua herança para sempre. Meu irmão e minha irmã, Salmo 73, versículo 26. Vamos lá. Meu filho David está aprendendo a andar. Enquanto ele estava segurando uma cadeira, sua mãe passou por ele na varanda. É um irmão, né? David é o pai do David. David largou a cadeira e começou a caminhar em direção a ela. Ele deu 2 passos, mas caiu no terceiro. Ele esperou um momento, procurando alguém para ajudá-lo. Quando ninguém veio, ele se levantou e deu mais alguns passos antes de cair novamente e começar a gritar. Desta vez, sua mãe correu para acudi-lo. Isso me fez pensar: se os bebês parassem de tentar novamente depois que caíssem, ninguém jamais aprenderia a andar. Isso trouxe à mente a parábola da viúva persistente. Embora tenha sido negada a justiça várias vezes, ela se recusou a desistir e finalmente conseguiu o que desejava. Em minha jornada de fé, caí muitas vezes e me cansei, mas pela graça de Deus eu me levantei e continuei. Persistir na fé, apesar das dificuldades, sempre vale a pena, sempre vale a pena. Não importa quantas vezes você caia, tome coragem, levante-se e dê mais um passo. Vamos orar com o Zef? Amado Deus, não importam os desafios que enfrentamos, dá-nos forças para nos levantar novamente e persistir na fé. Em nome de Jesus, amém. Pensamento para hoje: quando quero desistir, Deus me dá forças para persistir. Oremos por persistência na adversidade. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós te pedimos, Senhor, neste dia, 20 de fevereiro de 2023, por persistência quando passarmos por situações adversas. Dar-nos forças para persistir, para tentar mais uma vez, e tentar mais uma vez, e tentar mais uma vez. Porque sabemos que é o Senhor que nos dá força, é o Senhor que nos ama, é o Senhor que nos sustenta e é o Senhor que, se por acaso nós cairmos, nos ajuda a levantar. E se nós não tivermos forças nem para levantar, é o próprio Senhor que nos levanta. Muito obrigada por isso, Senhor. E nós te agradecemos também nesse dia pelos aniversariantes, Senhor, deste 20 de fevereiro. Que o Senhor os abençoe nesse dia de uma forma muito especial, nessa semana que está só começando. Obrigada, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Excelente dia, excelente segunda-feira. Você que está curtindo aí o feriado de carnaval com a sua família, continue curtindo. Ó, vá para a natureza. Faz como eu aqui, ó. Faça, né? Faça como eu aqui. Vá curtir a natureza. Vá pisar na grama. Tire esse estresse da mente, do coração, do corpo. Anda um pouco aí na grama. Anda um pouco aí na areia, se você está aqui na minha região. Tá bom? Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã, de forma especial nessa segunda-feira. Amém.